América Mineiro 1, Goiás 0. Vou repetir. América Mineiro 1, Goiás 0. Em 20 rodadas, o América Mineiro tinha feito apenas uma vitória e confesso que foi surpreendente. Venceu o Fortaleza fora de casa por 3-0. Dentro do seu estádio, no primeiro turno, foram 10 jogos fora, 9 jogos na Arena Independência. Empatou 3, 0-0 com o Sport, 1-1 com o Ceará e 1-1 com o Londrina. Empates e 6 derrotas. 6. Todos os times que lá foram venceram. Vila Nova venceu, Atlético venceu, chegou a vez do Goiás ir lá. O Goiás, que até então era o 7º melhor visitante, pode perder esse posto porque a rodada ainda não terminou, criou muitas chances. Mas o Goiás, para mim, ele perdeu o jogo já na leitura saindo do hotel do seu treinador. Primeiro o Goiás entra com 4 jogadores no meio campo, Felipe Machado, Juninho, Lourenço e Lucas Lima. Contra o pior time da competição, contra o time que não tinha uma vitória dentro de casa, contra um time que mentalmente está abalado, contra um time que tecnicamente é inferior, contra um time que sofreu 31 gols, contra um time que só tinha feito 13 gols em todos os 19 jogos do primeiro turno, contra um time que não sabe o que é vencer dentro dos seus domínios. Isso é a leitura pré-jogo. Eu estou falando, imagina você saindo do hotel, analisando todas as circunstâncias do adversário que você vai enfrentar. Essa é a leitura que o Moser devia ter tido, a leitura que os números apresentam, só que ele não fez a leitura correta. E quando o seu comandante, o comandante que dirige aquela proa do navio, não faz a leitura certa, ele vai para um lado, vai para o outro, a onda vem, bate, você nunca vai saber para onde que o porto no qual você se dirige. O Goiás entra com 4 jogadores no meio campo, para mim de forma desnecessária. Tá certo que ele não contava com o Cadu Souza, ele muda o sistema para um sistema que o Goiás até teve bem nas mãos do Daniel Paulista, mas a execução dos executores não foram boa. O Moser traz o Juninho, mantém o Juninho dentro do campo, e eu não entraria com o Juninho. Quer mudar o sistema? Tudo certo. Traz um Brian para fazer uma composição, traz um GG, o Felipe Machado, o Lourenço, que foi o Lucas Lima, que foi o meio campo, que entregou na final do Campeonato Goiano uma qualidade a mais, mas não com o Juninho e não com 4 homens no meio campo. Eu, se fosse ele, faria a leitura da seguinte forma: eu quero amassar o América, eu quero liquidar esse América, então eu vou entrar com 3, uma linha de 3 ofensiva, 4-3-3, não, eu vou espetar 2, Anselmo Ramon e Cadu aqui, Jean Carlos de um lado, Djalma do outro, faço só Lourenço e Felipe Machado, dou um descanso pro Lucas Lima. Ah, mas eu não quero tirar o Lucas Lima, então tiro um homem da frente, não coloco o Ramon e coloco o próprio Lucas Lima no meio, aí faz Felipe Machado, Lourenço e Lima, na frente Cadu, que foi mal na partida, Jean Carlos, e aprofunda o Djalma. O Djalma foi o que fez o gol lá contra o Náutico de forma no último terço do campo, traz profundidade. Ah, não tem, traz o Wesley Garcia, é pequenininho, mas no 1 para 1 é forte. Não. E aí nem no segundo tempo, depois do Cadu ter errado vários gols de cabeça, de bola passando, chutando o goleiro, chutando na trave, Juninho cabeceando no travessão, o goleiro Gustavo fazendo milagre. O Goiás teve muitas ocasiões no primeiro tempo, teve pênalti perdido. O Goiás era para ter saído fácil, 2-3-0, se aceitava bem. Só que quem não faz, leva. Esse ditado no futebol é dito e feito. E aí desce pro intervalo, ele não tira o Cadu, ele não tira o Juninho, ele não muda a estrutura, ele não faz nada. E ele volta com o mesmo time pro segundo tempo, acreditando que, ó, uma hora a bola vai entrar. Não, tranquilo, meu time criou muitas situações. Espera, no momento certo a bola vai entrar. Só que não. Quando o professor faz a leitura errada, saindo já do hotel, e aí, meu amigo, é foda. Sai a leitura errada, ela continua dentro do jogo com as substituições, e aí, quando a leitura é errada, já saindo do hotel, no aquecimento, ela foi errada, errônea, e as substituições piorou ainda mais o time, ele demora para tirar o Juninho, só tira depois do minuto 30 e poucos, ele não muda a estrutura, ele traz o Anselmo Ramon com o Cadu, mas ele tira o Jean Carlos e o Lucas Lima numa substituição só, sabe? Eu confesso que eu não entendi as substituições dele dentro do jogo. Será que ele ia abrir o Cadu de um lado, o Wesley do outro, tirando o Jean e o Lucas Lima? Olha, confesso que o Moser, para mim, hoje, se eu pudesse, eu não gosto da singularidade no futebol. Para mim, quando ganha, ganha todos, perde todos. É uma pluralidade de fatores. Mas o Moser hoje, ele fez uma leitura muito ruim do pré-jogo e principalmente do jogo. A leitura que se esperava de um treinador que atualmente é campeão da Série B não foi boa. E aí as substituições só pioraram o Goiás, onde o América Mineiro teve 2 ocasiões de chute ao gol. Uma foi fora do gol, com o Mastriani bate cruzado, e a outra, o gol do Paulo Vitor. Uma jogada de lateral, uma triangulação de 1-2, ele bate cruzado, sem chance pro goleiro, América Mineiro 1-0 em cima do Goiás. Mais do que perder pro América, uma hora o América teria que ganhar. Eu escutei isso também. O América ganhou, tem tradição, mas calma.
Tecnicamente, o América é muito pobre, um time limitado, um time mentalmente muito fraco, um time que está com problemas salariais, um time que não tinha ganhado de ninguém dentro de casa, um time que tem 13 derrotas em 19 jogos antes dessa partida, um time que não sabia o que era vencer dentro dos seus domínios, só tinha 3 empates em 9 jogos. Então, assim, eu achei muito como foi e para quem foi. Se eu pudesse definir assim, seria basicamente isso, como e para quem. Porque ainda mais o Moser, no pós-jogo, falando que sentiu orgulho do time, que o time criou muitas situações, que o Goiás fez uma das melhores partidas, que o time foi bem, que o time ele gostou da forma do que viu. Eu não entraria com esse discurso. O torcedor está triste, está chateado por o Goiás ter reabilitado mais um time no campeonato. O Goiás, nesse campeonato brasileiro, contra 6 pontos do América, ele só fez 3. Fez 3 pontos disputados contra o Londrina, fez apenas 1. Então, cuidado, dos times que estão lá embaixo, ele só ganhou do Avaí e da Ponte Preta. E esses times ainda virão a Goiânia jogar contra ele. Então, não pode facilitar contra times que estão lá embaixo. Tem que matar. Se há coisas na vida que nós não podemos negociar, esse jogo era uma dessas coisas. Não poderia ter negociado os pontos lá em Belo Horizonte. Não há negociação. Vamos embora empatar, se o empate não é ruim, pelo menos a gente buscou um ponto, chegamos a 30. Não há negociação. Quando você enfrenta times do quilate do América Mineiro, não, eu estou tirando a camisa, estou tirando a história, mas do nível de apresentação que eles demonstraram até aqui, o América Mineiro venceu o Avaí até minutos finais, lá na ressacada. Tomou 2 gols em 1 minuto. E mentalmente, como que os caras desse vêm pro vestiário? Poxa, cara, a gente tá ganhando até o minuto final contra o São Bernardo, toma o gol de empate. Contra o Avaí, nós toma a virada. Contra o Vila Nova, nós sai ganhando, toma a virada no segundo tempo. Porra, ele não ganha de ninguém, pô, nosso time é ruim, nosso time não vai, os caras não pagam. Começa a ser uma série de coisas dentro do vestiário. E o Goiás fez questão de ir lá ser derrotado e sair vencido de um time como o América Mineiro. E muitos podem falar que você não está valorizando a vitória do América, você só está falando os pontos negativos do Goiás. Eu não falei isso. Eu falei que o Moser saiu derrotado do hotel e quer enaltecer a vitória do América. Do outro lado tem homens com caráter, com orgulho ferido, com a vontade de querer reverter a situação, de que uma hora ou outra iria vencer uma partida, mas o que me atraía no pré-jogo eram só fatores negativos desse América. Um público baixíssimo, pouquíssimos torcedores se deslocaram da sua casa, da sua residência para ir ver o jogo de hoje. Então, assim, tudo conspirava. E o primeiro tempo do América, pobríssimo, pobre. 23% de posse de bola contra mais de 70% do Goiás. O Goiás teve 9 finalizações só no primeiro tempo. O América nem sequer chutou um chute dentro do gol do goleiro Thiago. Não conseguiu em 45 minutos chegar sequer um chute para o goleiro Thiago pegar na bola. 0. Isso é muito pobre. E o Goiás acabou perdendo para esse time no segundo tempo. Agora, terá 15 dias para o Moser organizar esse time. O Goiás, que só vai enfrentar o Londrina daqui 2 semanas, devido à pausa no Campeonato Brasileiro da Série B. É hora dele reagrupar o grupo, reajustar a estrutura e blindar um pouco esse elenco. Vinham diretores, camadas superiores, não deixar tudo nas costas do Michel, ficar apagando incêndio. O Michel está apagando incêndios onde ele nem é chamado. O Michel não tem que falar de coisas financeiras com o jogador. Ele tem que ser o interlocutor do que vem de cima, mas ele fica tentando justificar coisas que se calhar nem é da alçada dele. O Michel tem que ser o diretor técnico de futebol, o diretor de futebol, diretor de contratações, de que vai contratar A ou B ou que não vai, diretor de campo, de logística, de viagem. Agora o Michel está tendo que apagar incêndios, está tendo que controlar a gestão de grupo, jogadores que ele trouxe, que cobram ele. Então, ô Michel, vai pagar quando? Ô Michel, cadê o dinheiro? Ô Michel, você me trouxe pra cá, Michel? Então, assim, tem que vir uma camada de uma instância superior. Não sei se é um CEO, não sei se são CEO, pessoas do corpo diretivo do Goiás, mas que tem que vir blindar, tem que ser o escudo, tem que ser um colete à prova de balas para falar, transmitir para esses jogadores que vão ser quitadas as pendências financeiras, dar uma tranquilidade, dar uma palavra de peso. E vou citar o que aconteceu conosco quando eu estava no Goiás. O seu Aile Pinheiro tinha um presidente, que era o Raimundo Queiroz. Passamos por uma situação de cobrar premiação um pouco mais alta, porque naquele brasileiro, Tabata, Paulo Baio, Jadilson, o Arley estavam cobrando uma premiação de ficar ali entre os 5 primeiros colocados. Ele só transmitiu a mensagem para o Raimundo chegou lá e falou, antes do treino, o seu Aile pediu para falar o seguinte, se vocês vencerem os 3 próximos jogos e terminar entre os 3 primeiros, a premiação vai ser esse valor. Pronto, acabou. Todo mundo não questionou mais. Se foi transmitido pelo seu Aile para o presidente, o presidente executivo foi lá nos transmitir, acabou. Palavra dita, palavra feita e cumprida. Acabou. Agora ninguém vai lá no vestiário dizer algo, não vai tranquilizar, vai falar, pessoal, a verdade é a seguinte, nós estamos sem dinheiro, mas aqui, ó, nós vamos conseguir, tá vindo uma verba aqui, acolá, vocês podem ficar tranquilos que até o dia tal eu vou quitar.
O cara fica tranquilo, fala, beleza, o presidente veio aqui, deu as caras, não precisa ir na imprensa, já que não quer ir, mas vai lá no vestiário, vai lá no seu de trabalho, começa a comunicar mais com o grupo. Uma administração bem feita, ela precisa de um líder, seja na empresa, na administrativa, seja no campo de futebol, seja no clube de futebol, seja numa SAF, ela precisa ter um administrador que saiba administrar de fato essa incorporação, essa instituição chamada Goiás Esporte Clube. Eu vejo o Goiás tendo muitos fatores externos que acabam atrapalhando o desempenho dentro de campo. Para você ter uma ideia, o Moser ele é conhecido como um bom executor no seu sistema defensivo. Desde que ele chegou aqui, só um jogo dos 5 que ele já fez que ele não foi vazado contra o Ceará. Ele foi vazado contra a Ponte, contra o CRB, contra o América Mineiro, que tem os 2 piores ataques da competição, fizeram gols no Goiás. Não pode. Não pode acontecer isso, com devido respeito a essas equipes. Então, de um treinador que tem nas suas credenciais um bom sistema defensivo, de que ele gosta de trabalhar. Tomou 23 gols com o Curitiba, tomou 26 com o Mirassol e conseguiu acesso. E no Goiás, só nesse recorte, ele tomou mais de 5 gols. Tomou 1 do América, 1 da Ponte, 2 do CRB, 4. 1 do Sport, 5 gols em 5 jogos. É muito, professor. Sabe? Então, assim, são muitas coisas. Eu quero acreditar que foi um dia um dia ruim do Moser, um dia que ele não soube fazer a leitura certa, que agora ele vai trabalhar essa situação nos próximos 15 dias para o Goiás vencer o Londrina, visitar o Criciúma, um calendário difícil nesses 2 próximos jogos, mas que o Goiás precisa entender que esse retorno, o sarrafo aumenta e já começar da forma que foi, traz uma descredibilidade para o vestiário, só traz fatores mais negativos para que os jogadores comecem a fomentar e alimentar isso na cabecinha deles. Vou ficando por aqui, uma derrota difícil, uma derrota pesada, uma derrota vexatória, vergonhosa, pelo como e para quem foi. Então quis trazer esse balanço aqui desse jogo, América Mineiro 1, Goiás 0. Abra os olhos, Goiás, abra os olhos, porque ficar um ano a mais nessa série B é algo difícil de acreditar e financeiramente falando seria uma catástrofe muito grande para a estrutura chamada Goiás Esporte Clube. Forte abraço.